Então, vamos dar início a essa nossa transmissão. E, em nome da Associação Médica de Pelotas, dou as boas-vindas a todos os presentes associados e convidados em geral. Estamos na Semana do Sono 2021 e, com isso, ressaltamos a importância deste evento virtual promovido pelo Departamento de Otorrinolaringologia da Associação Médica de Pelotas. E temos o apoio da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia e do World Sleep Day. O Dia Mundial do Sono é um evento anual que foi criado com o intuito de falar sobre a importância do sono e, ao mesmo tempo, fazer um apelo à ação sobre questões importantes relacionadas à saúde da população, à educação e aos aspectos sociais. É organizado pela Sociedade Mundial do Sono e tem como objetivo diminuir a carga dos problemas do sono na sociedade por meio de uma melhor prevenção e gerenciamento dos distúrbios. Este ano, o slogan "Sono bom, futuro melhor, futuro saudável" estará inspirando os nossos debatedores. Informo que teremos 3 módulos de palestras em dias diferentes, hoje, amanhã e sexta-feira, a partir das 19 horas. Os nossos palestrantes são profissionais, grandes referências na área do sono, que, apesar de cidades distantes, estão aqui virtualmente para compartilhar conhecimento com a gente. Meu muito obrigado a todos vocês. Quem quiser se manifestar com questões a respeito dos temas, do tema e das palestras, por favor, escrevam no chat do Zoom, escrevam pelo Facebook da Associação Médica de Pelotas ou pelo YouTube, que ao final a gente vai dar uma passada para ver se tem algum questionamento para a gente poder estar respondendo. Peço ainda que todo mundo mantenha os microfones fechados para não interferir nas palestras dos colegas. Os vídeos estão prontos, Serion? Quero, então, agradecer aos patrocinadores do evento, parceiros dessa nossa iniciativa, ao AXE, Laboratório Farmacêutico, laboratório que auxilia as nossas atividades científicas, Laboratório Antonello, laboratório de análises clínicas, nosso grande parceiro ao longo de todo o ano, cepapes.com.br, um e-commerce de vendas que tem excelência também no pós-venda, e Stratos, farmácia de manipulação, que faz o trabalho bastante importante que agora está sob nova direção. Nós vamos agora passar 2 vídeos institucionais e logo a seguir a doutora Laura, presidente do Departamento de Otorrinolaringologia, vai então apresentar o módulo de hoje. A Farmácia Extractus reabriu sob nova direção, reestruturada, garantindo qualidade e mantendo a excelência já conquistada. Todo dia 20% de desconto nas fórmulas manipuladas. Venha nos visitar ou solicite a teleentrega gratuita. Extractus, Deodoro 1205. Bom, a gente passa o vídeo institucional logo a seguir. Laura, por favor, pode apresentar o módulo, depois a gente passa. Olá, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a presença nessa nossa reunião. Nessa programação, teremos aulas de até 20 minutos e tempo para discussão e perguntas ao final. O tema de hoje, então, mitos e verdades no tratamento dos distúrbios respiratórios com as moderadoras. Débora Castanho, que é cirurgia dentista com capacitação em odontologia do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo e pós-graduando em dentística e estética. Doutora Clarissa Castanho,
otorrinolaringologista e médica do sono pela AMB e presidente da nossa Associação Médica de Pelotas. Doutora? Chamo para a nossa primeira palestra o meu querido amigo Dr. Danilo Esguilar, que vai sim falar para a gente a respeito de apneia obstrutiva do sono, diagnóstico e tratamento. Ele é médico otorrinolaringologista e médico do sono pela AMB. É mestre em ciências pela Unifesp, diretor da Associação Brasileira de Medicina do Sono e membro do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Danilo, com a palavra. Obrigado, Clarissa. Boa noite a todos. Para mim, uma honra, um prazer estar aqui presente. Fico pensando, como você mesma falou, que em outras ocasiões talvez a gente não estivesse juntos nessa semana de Pelotas. Talvez seria até um convite estranho. Como que eu vou falar de forma online? Imagina, né? E, de repente, as coisas tomaram outras proporções, né? E a gente tenta ver com bons olhos aquilo que realmente conseguiu engrandecer de alguma forma e a gente conseguir driblar uma situação tão adversa e tão esdrúxula que a gente tem passado, e a gente consegue, de repente, ver realmente bons fluidos, bons frutos. Por exemplo, essa nossa reunião, né, em estarmos juntos, eu aqui em São Paulo, vocês aí em Pelotas e tanta gente espalhada pelo Brasil todo nos acompanhando. Então, primeiro, desejo saúde a todos vocês, que se cuidem, e queria agradecer muito realmente a lembrança do meu nome, a participação. Eu recebi com muito carinho o seu convite, claro, porque eu tenho em você também uma inspiração. Você realmente também assim é super empreendedora e faz assim a medicina do sono engrandecer no nosso país. Então, parabéns aí pela organização de você e de todos que estão imbuídos nesse importante evento, que é falar do sono, que é realmente para que a gente tenha essa percepção do quão é importante nós falarmos do sono como um todo e, obviamente, da apneia obstrutiva do sono, que é o que faz com que os nossos pacientes cheguem no nosso consultório tendo, portanto, uma queixa qualitativa importante, fazendo com que, então, esse sono não seja satisfatório, que gere algum prejuízo durante o dia, e faz com que a gente, então, tenha que saber tratar de forma adequada esse nosso paciente que nos procura no consultório. Então, o meu papel hoje é contar para vocês por que é tão importante a gente falar de apneia obstrutiva do sono? Por que a gente precisa estudar esta importante patologia? Hoje eu tenho o prazer de dividir, então, esta mesa com o Antônio Rocha, que é um dentista, e a Cíntia Felício, que é minha amiga também de congressos, cursos, e que eu tanto admiro também pela sua competência e por tudo que você faz, Cíntia. Então, eu vou contar para vocês por que a gente estuda a apneia obstrutiva do sono. Bom, eu já abro a nossa conversa mostrando esse importante vídeo aqui para vocês do que é ter a apneia obstrutiva do sono. Quer dizer, a gente vai dormir e aí a gente, teoricamente, faz as trocas gasosas de forma natural, entra oxigênio, sai gás carbônico, eu tenho aqui um batimento cardíaco, teoricamente, adequado, em 60 batimentos por minuto, uma saturação adequada, em 98% de saturação da oxihemoglobina, faço as minhas trocas gasosas de forma adequada, porém, se eu tenho essa úvula localizada mais para trás, eu tenho esta passagem de ar de forma vibratória. E essa vibração dos tecidos moles nessa região é aquilo que eu conheço como ronco. Os roncos ocorrem exatamente por conta dessa passagem de ar num local mais estreitado. Se eu tenho esse queixo para trás, se eu tenho a língua volumosa, o que acontece? O ar tenta vencer essa obstrução e não passa. E aí o que acontece? Um movimento tóraco-abdominal exacerbado para que tente ser vencido esse estreitamento, essa passagem de ar que não está se dando de forma adequada. Pior que isso, ocorre um aumento do batimento cardíaco e a diminuição da saturação da oxihemoglobina num processo aqui de colapso da via aérea superior, até que eu preciso ter um aumento da minha ativação cortical para que eu acorde
E dessa forma que eu acorde, eu retomo o tônus da minha via aérea superior, para que então eu possa melhorar meus batimentos cardíacos, voltar à saturação da oxihemoglobina de forma satisfatória. Portanto, aqui nesse slide eu mostrei para vocês o que é o ronco, o que é a apneia obstrutiva do sono. E por que é tão importante a gente falar de apneia obstrutiva do sono? Porque 1/3 da população tem apneia obstrutiva do sono, balizado por esse estudo de 2010, esse importante estudo publicado pelo Departamento de Psicobiologia aqui da Unifesp, que demonstrou que 32,8% da população de São Paulo cursa com apneia obstrutiva do sono, mesmo sem queixa. Esses pacientes eram convocados para ir para o laboratório para fazer um exame chamado polissonografia, um exame para avaliar o sono do indivíduo, e aí foi detectado que 32,8% da população apresentava apneia obstrutiva do sono, até muito mais do que se esperava para o que existia na literatura de porcentagem de prevalência de apneia obstrutiva do sono. Esses dados são tão importantes porque quando foi feita uma regressão logística para avaliar quem eram esses pacientes, nós observamos que eram mais homens, que com o passar da idade, esses indivíduos tinham mais propensão às apneias do sono, e também o fator obesidade sendo um importante fator para que esses indivíduos tenham o processo de obstrução da via aérea superior. E, afinal de contas, por que nós somos os únicos mamíferos, não sei se vocês sabiam, mas nós somos os únicos mamíferos que temos a apneia obstrutiva do sono? Será que a evolução foi satisfatória para a gente no que diz respeito ao calibre da via aérea? Então, quando a gente faz a comparação do Homo sapiens, nesta posição ereta, em relação, por exemplo, a um chimpanzé, vejam a diferença que nós temos da postura da cabeça em relação ao tórax, e agora, nos dias de hoje, como nós temos essa conformação facial, esquelética, de crânio, e também a sua postura em relação ao tórax. E o que aconteceu, então, para que a gente tivesse mais tendência ao estreitamento? A primeira coisa que ocorreu foi que nós perdemos essa protrusão. Quando a gente vai olhar para os nossos ancestrais, nós vamos avaliar que eles estão muito mais protrusos. Então, quando eles eram mais herbívoros, nas caças, no momento em que se precisava colher frutos e folhas, então, os nossos ancestrais eram muito mais protrusos. Com a evolução, nós fomos perdendo esta protrusão mandibular. E com a evolução, principalmente da evolução dos lobos posteriores, cerebrais, e também do nosso cerebelo, que acabou ficando mais hipertrófico, até porque nós nos tornamos bípedes e a gente precisa de um equilíbrio mais aguçado por conta, inclusive, do cerebelo também. O que aconteceu? A faringe foi ficando num local mais estreitado. E quem sofreu aqui? A língua também, Por quê? Porque a mandíbula foi sendo retrooposta, foi sendo jogada para trás, e a língua ficou num arcabouço mais estreito, e ao passo que, com o desenvolvimento cerebral, principalmente dos lobos posteriores e do cerebelo, nós também estreitamos na sua porção posterior a coluna faríngea. Mais uma alteração, a epiglote, que era muito próxima da base de língua nos nossos ancestrais, nos chimpanzés, também desceu. Então, vejam que a epiglote assume uma posição mais inferior, fazendo com que esta faringe se tornasse mais alongada, portanto, um tubo muscular alongado, mais propenso ao estreitamento. Então, quando a gente faz uma ressonância para avaliar um indivíduo normal em detrimento a um indivíduo com apneia, nós vemos claramente que o indivíduo com apneia tem esta coluna faríngea mais estreitada, dado, por exemplo, por esse paciente aqui, pela deposição de gordura na região da língua. Vejam vocês aqui a deposição de gordura na região mentoniana, aqui na região da giba dorsal, e mostrando também que essa gordura pode se depositar na região da língua, fazendo com que haja um estreitamento da coluna faríngea. Portanto, nós temos uma ideia de que o indivíduo com tendência à apneia obstrutiva do sono vai mudando aquele padrão de conformação mais elíptica da faringe e vai tendo mais estreitamento da coluna faríngea.
Mas vejam que não basta só a faringe ter essa tendência de estreitamento. Esse é o slide aqui mais técnico que eu vou mostrar para vocês, mas depois a gente vai falar de uma forma mais simples. Mas só para vocês entenderem, existe uma tendência desse indivíduo de fechamento da faringe de forma mais fácil, né? Que é a chamada pressão crítica de fechamento, quer dizer, a pressão que a faringe vai fechar de forma menos negativa ou mais positiva, tendendo a este estreitamento mais fácil. Mais do que isso, um fator que poderia ser protetor para a via aérea, que é o mecanismo de abertura da faringe dada pela musculatura extrínseca da faringe, o principal representante chama-se músculo genioglosso. Para esses indivíduos do ronco e da apneia, muitas vezes esse mecanismo de abertura não está se dando de forma satisfatória. E isso é mais um motivo para que haja um estreitamento da faringe. Portanto, a conformação elíptica vai sendo formada, a tendência de estreitamento da faringe, isso dentro dela, por uma negatividade da pressão intrafaríngea, e a perda do mecanismo compensatório da musculatura dilatadora da faringe. Falei que esse era o slide mais capcioso. Agora a gente vai falar de coisas um pouco mais simples, mais fáceis. Afinal de contas, quem são os pacientes que nos procuram no consultório? Então, normalmente são os homens, né? Por quê? Nós, homens, temos a faringe mais alongada. Lembra esse tubo muscular que eu contei para vocês? Vindo aí da nossa evolução mesmo, né? Então, nós temos a faringe mais alongada, uma área maior com tendência ao colapso, ao estreitamento, para que haja, então, os roncos e as apneias do sono. Claro que com a idade nós vamos tendo mais tendência a esse estreitamento por conta até de um fator muscular envolvido, então o idoso também passa a ter mais tendência ao colapso, e a mulher, quando atinge a sua fase do climatério, depois da menopausa, ela também se equipara ao homem no que diz respeito à maior propensão a quadros de ronco e apneia do sono. Já contei para vocês e reforço a questão do peso também. Quanto mais a gente aumenta o índice de massa corpórea, mais a gente estreita a região do pescoço. E a língua passa a engordar também. Contei para vocês naquele slide mostrando um corte sagital de ressonância magnética, comparando um indivíduo normal de um indivíduo com apneia obstrutiva do sono. Dado que nós observamos aqui, vejam vocês, a demarcação de dentes na região da língua, mostrando uma língua volumosa para essa cavidade oral. Eu vou avaliar a circunferência cervical para exatamente entender que a deposição de gordura não é só na região abdominal, é também na região cervical, que vai fazer com que este meu tubo muscular fique mais estreitado. O que mais que estreita a região da nossa garganta? As amígdalas, essas bolinhas que ficam dentro da garganta, podem ser grandes, como nesse slide aqui está mostrando para vocês. Essas amígdalas grandes também vão criar um volume, fazendo com que esses pacientes tenham mais propensão a ronco e apneia. O que mais? As alterações esqueléticas. Aqueles pacientes, não sei se vocês já viram, aquelas pessoas que têm um queixinho para trás, né, claramente visto por esses slides, por essas fotos que eu trouxe para vocês, mostrando, portanto, que há um estreitamento da coluna faríngea dada por uma alteração esquelética, fazendo com que, então, esses pacientes tenham mais propensão a ronco e apneia. E, afinal de contas, qual é a consequência de se ter o ronco e a apneia? Muitas pessoas chegam no nosso consultório perguntando, eu vou morrer de apneia do sono, ou com a apneia do sono, né? Então, a questão que a gente levanta é que nós lançamos mecanismos, vocês viram no meu primeiro vídeo, nós lançamos mecanismos para nos livrarmos da apneia do sono. O problema são os esforços que nós fazemos repetitivamente quando nós temos esses quadros de apneia do sono. Isso faz com que a gente aumente a resistência à insulina e a chance de diabetes mellitus tipo 2, principalmente. E a obesidade, portanto, anda numa via de mão dupla. Ela tanto sendo causa para a apneia obstrutiva do sono, mas também aqueles indivíduos que não dormem bem lançam mão de alterações metabólicas, principalmente 2 hormônios importantes, chamados leptina e grelina, que fazem com que a gente também tenha tendência ao aumento de peso por conta de não dormirmos de forma satisfatória. E o fato da gente fazer esse esforço repetitivo faz com que o nosso oxigênio à noite
tenda a cair, e tenda a cair de forma intermitente. E essa queda intermitente do oxigênio é extremamente danosa para o nosso sistema cardiovascular, fazendo com que haja mais chances desses indivíduos cursarem com infarto, com arritmia e com aumento da pressão arterial sistólica e diastólica. Como diagnóstico, nós temos basicamente, então, a avaliação do ronco, que hoje é dada pelo relato do parceiro e também por conta de aplicativos que hoje podem ser utilizados, né? Então, a pessoa que mora só, por exemplo, pode lançar mão hoje da tecnologia ao seu favor para avaliar e gravar a intensidade do seu ronco. O exame físico, e aí, claro que os especialistas entram aí exatamente para avaliar alterações esqueléticas, alterações de orofaringe, essas amígdalas que eu contei para vocês, né? Um exame dado aí como padrão ouro, que é a polissonografia, o indivíduo vai no laboratório para aferir o seu sono como um todo, né? Hoje nós temos os exames ditos mais simples, que podem ser realizados em casa, mas não menos importantes quando nós estamos falando daqueles pacientes com forte suspeita de apneia obstrutiva do sono, uma vez que podem detectar, muitas vezes, uma apneia grave do sono, e até as oximetrias hoje, noturnas, que quando nós estamos diante de um paciente com apneia grave do sono, a propensão, então, da gente diagnosticar esse paciente e já partir para o tratamento. Ainda existe um exame realizado em centro cirúrgico, realizado no paciente sob sedação, em que a gente faz uma aferição ali com um vídeo, com uma câmera, com uma fibra flexível, para que a gente avalie, então, de forma dinâmica o fechamento da via aérea superior. Este é um exame que merece umas considerações, então, cabe ao especialista avaliar qual é o melhor momento para se indicar este exame chamado sonoendoscopia. E aí a gente chega no laboratório... Oi? Pois não. Para que a gente, então, chegue aí a uma conclusão do índice de apneia e hipopneia, que pode ser um índice leve, normal, abaixo de 5, um índice leve entre 5 e 15, um moderado entre 15 e 30 e um grave acima de 30. Claro que nós hoje usamos esses números cabalísticos, né? Mas, obviamente, a gente está avaliando se esse paciente desperta muito à noite, se esse indivíduo também tem muita queda do seu oxigênio. Para quê? Para que a gente possa ponderar os tratamentos desses indivíduos, que vão desde cirurgias na região da garganta até a utilização de radiofrequência para minimizar a vibração do palato desses indivíduos, a utilização de um aparelho intraoral, e nós vamos ter o doutor Antônio agora que vai contar para a gente a questão da utilização do aparelho intraoral, exercícios de fonoterapia que vão servir para fazer um fortalecimento da musculatura, cirurgias esqueléticas para aqueles indivíduos que têm as alterações esqueléticas e a utilização do CPAP, uma máscara de pressão aérea positiva que vai abrir a nossa via aérea, e nós vamos ter também o prazer de ouvir a doutora Cíntia falando a respeito deste importante tratamento para os pacientes da apneia do sono. Eu queria agradecer, eu acabei no tempo limite, para mim foi um prazer, uma honra falar para vocês sobre esta importante patologia que é a apneia obstrutiva do sono. Eu me fico à disposição para as discussões finais. Muito obrigado. Obrigada, doutor Danilo. Agora nós passamos a palavra para o doutor Antônio Rocha. Ele atua como cirurgião dentista, mestre em promoção da saúde, UNISC, membro da Associação Brasileira do Sono e presidente da Regional do Rio Grande do Sul da Associação Brasileira do Sono. Passo a palavra agora, então, para o doutor Antônio. Tudo bem? Estão me ouvindo? Deixa eu passar a minha tela para vocês. Bom, estão me ouvindo? Bom, primeiramente quero agradecer mais uma vez a Clarissa e parabenizar o pessoal da Associação Médica de Pelotas por essa Semana do Sono de Pelotas. É uma satisfação estar falando para vocês.
É uma honra ter essa oportunidade de estar dividindo essa mesa com vocês e falar um pouco sobre a questão do aparelho intraoral e para quais pacientes ele está indicado, de que forma a gente pode fazer essa avaliação, de que forma a gente pode ajudar esse paciente e colaborar com a equipe multidisciplinar que trata a questão do ronco e a apneia do sono. Bom, então, a gente tem como uma das possibilidades de tratamento, sabendo que o CPAP segue sendo o padrão ouro para o tratamento para ronco e apneia do sono, o aparelho intraoral se dá como uma possibilidade de método não invasivo. Ele é reversível, porque uma vez que o paciente ele pode removê-lo, né, de uma noite para outra, tem esse lado que pode facilitar ou até nos dificultar sobre a adesão do paciente, diferente de uma cirurgia, uma vez que o paciente que optou e decidiu por fazer a cirurgia, uma vez que ele deitou na mesa cirúrgica, ele está na mão do cirurgião e basta tudo correr bem e ele vai ter o benefício da cirurgia. O CPAP, assim como o aparelho intraoral, a gente tem essa situação de adaptação dos pacientes que precisam aderir ao tratamento e fazer uso de maneira adequada, pelo número de horas adequado, e assim ele vai poder ter a possibilidade dos benefícios da questão do tratamento do ronco e apneia do sono, através desses dois métodos que têm estudos que mostram a comparação da eficiência entre eles. É possível ser eficiente, é possível se adaptar tanto a um quanto ao outro. O aparelho de avanço mandibular, ele tem uma indicação primária, principalmente para situações mais leves e moderadas, onde temos aqui a questão do ronco primário e a situação de apneia leve e moderada, com um índice, um nível de evidência 1, e 2 e 3 para situações moderadas e graves. Sabemos também que os pacientes que não têm adesão ao CPAP, eles são fortes candidatos para essa terapia, uma vez que eles têm a possibilidade de serem beneficiados do que o não tratamento de qualquer forma, porque assim nós deixaríamos eles para para que eles fiquem sem tratamento algum e aí reféns dessa doença que nós sabemos que ela é evolutiva, ela tem a tendência a permanecer conosco, uma vez que nós temos a tendência ao envelhecer, aumentar a situação do ronco e apneia do sono, assim como ao aumentar de peso também. Inclusive, a gente percebe que a associação, a Academia Americana de Medicina do Sono, tem demonstrado também o aparelho intraoral como uma possibilidade inicial como tratamento, assim como o consenso brasileiro para alguns casos também. A gente faz parte, o cirurgião dentista, ele precisa fazer parte de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. O sono, ele é assim, ele vai permanecer assim. Todos nós dormimos e todos nós somos multi tanta coisa. Ainda mais o momento que nós estamos vivendo nos fez percebermos o quanto nós somos multitarefas, tudo, e aí a gente faz parte de uma equipe que inicialmente faz o diagnóstico, e o diagnóstico é médico, ele é feito através do exame de polissonografia. Esse exame de polissonografia, como o Dr. Danilo comentou, é um exame que o paciente vai dormir no laboratório do sono, onde vai verificar o índice de apneia do sono dele, e esse índice, junto com outros questionários que nós fazemos, eles vão nos dizer qual é o caminho para a questão do tratamento desse paciente. E o médico vai recomendar ou não o aparelho intraoral como uma terapia alternativa para tratamento do ronco e apneia do sono. Feito isso, ele virá ao consultório do cirurgião dentista habilitado, onde em uma consulta inicial ele vai verificar algumas características desse paciente. Nós sabemos que nós temos algumas dificuldades quando o paciente tem um índice de massa corporal muito elevado. Pacientes que têm uma situação de obesidade, sobrepeso, ele tem uma dificuldade maior na questão respiratória e também a questão de
efetividade do aparelho intraoral, uma vez que ele tem uma dificuldade maior para fazer a entrada de ar pela questão do comprometimento de via aérea também. O Malampati, que foi tão brilhantemente explicado pelo Dr. Danilo, é justamente o espaço de coluna de ar, espaço de ar que esse indivíduo tem na sua passagem lá no fundo da garganta, onde muitas vezes ele é mais fechado, ele é mais retraído, e ainda junto com um volume de língua ele aumentado, acaba nos dificultando um pouco mais para o uso do aparelho intraoral. Mas sim, quando o paciente nós temos uma situação de uma boa capacidade de avanço mandibular, acaba nos favorecendo bastante, porque o paciente que nos dá a possibilidade de avançar bem tem a tendência de abrir mais a via aérea e assim nós conseguirmos um bom resultado que a gente pode verificar depois com o uso de uma nova polissonografia com o aparelho intraoral. É sempre importante que nós tenhamos a possibilidade de fazer o exame pré-tratamento com a polissonografia. Em alguns casos se faz a sonendoscopia, alguns profissionais acabam recomendando para observar aonde é o sítio obstrutivo, aonde é que fecha essa passagem de ar, em qual altura isso acontece, e isso poderia predizer um pouco mais se nós temos a chance de melhorar essa via aérea com o uso do aparelho intraoral ou não. Então, a questão de um paciente que tem uma boa capacidade de movimentação dessa mandíbula, de trazer essa mandíbula mais à frente, acaba nos favorecendo, uma vez que os aparelhos têm regulagens e nos favorece essa situação. Então, algumas contraindicações para o aparelho intraoral. Esse tratamento ele também tem contraindicações, e as contraindicações se dividem de duas formas. Uma delas são as contraindicações relativas, uma vez que pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, o paciente que tem disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular é essa quando nós temos alguma alteração nessa articulação que acontece entre a mandíbula e a nossa base do crânio. Quando acontece a disfunção temporomandibular, o paciente precisa ser muito bem verificado se ele é um possível candidato para aparelho intraoral. Assim como doença periodontal, paciente que não tem uma boa fixação dos dentes e essa gengiva não está sadia, em geral ele não é um bom paciente para iniciar o tratamento com o aparelho intraoral. Primeiramente, ele faz o tratamento da sua doença periodontal, deixa ela inativa, estabiliza essa condição, assim como a disfunção temporomandibular, e aí futuramente é possível fazer o uso do aparelho intraoral. Existem as contraindicações absolutas. Por exemplo, a falta dentária total é uma dificuldade para o uso do aparelho intraoral, porque nós temos basicamente a necessidade de fixar esse aparelho intraoral sobre dentes ou sobre implantes que vão vir a substituir os dentes. E assim como quando a apneia, ela é majoritariamente a apneia central, ao invés da apneia obstrutiva do sono. Como funciona como funcionam os aparelhos intraorais? Basicamente, nós temos 3 tipos. O aparelho de avanço mandibular, por isso que eu estava me preocupando em falar tanto a vocês a importância de termos uma boa mobilidade dessa estrutura da mandíbula. O retentor lingual, que cada vez é menos utilizado hoje em dia, e uma possibilidade de tratamento que é o uso de órtese lingual, quando o paciente não teve um bom sucesso com o aparelho de avanço mandibular, não teve um bom sucesso com o CPAP, e o paciente ainda tem uma necessidade e uma situação clínica que ele tem muita sintomatologia, ele é um paciente que é possível que ele aceite algo como a órtese lingual, que depois eu vou mostrar para vocês. Os aparelhos intraorais de avanço mandibular, a gente tem muitos modelos diferentes. Muitos modelos que têm características
bem diferenciadas entre eles, e o profissional habilitado, o cirurgião dentista habilitado, ele precisa compreender cada especificação de cada aparelho, porque não é simplesmente colocar qualquer aparelho que vai funcionar e vai ter um bom resultado. Algumas diferenças para cada indivíduo são importantes levar em consideração. Alguns pacientes precisam ter uma certa movimentação lateral para deixar tudo um pouco mais livre, para que ele possa colocar a sua mandíbula lateralmente e também não fazer tanta pressão sobre os dentes, uma vez que um paciente com bruxismo, por exemplo, que a gente viu aumentar bastante na questão durante a pandemia, pela própria tensão, acreditamos que isso possa ter essa relação, pacientes têm quebrado placas de bruxismo, inclusive placas de aparelho intraoral, porque de tanta pressão que fazem. Então, existem alguns pacientes que precisam e têm uma necessidade de uma liberdade um pouco maior, e aí o aparelho, por exemplo, em 2 peças, que permite uma certa abertura, caso ele se sinta um pouco ansioso durante a noite, pode ser uma alternativa. Então, a gente tem vários modelos diferentes e, às vezes, não é o primeiro modelo escolhido que a gente vai ter o melhor sucesso. Então, é importante também compreender nesse aspecto. O uso do retentor lingual, como está aqui na imagem, ele é um bulbo de silicone que faz a sucção da parte anterior da língua. Ele pode ser utilizado por pacientes que não têm dentes. Esse, digamos, seria o principal benefício desse aparelho, que pode ter algumas situações como uma sensação de alteração no tato, é uma sensação de queimação na ponta da língua por essa sucção de tanto tempo. Podem alguns pacientes relatar nesse sentido. A órtese lingual, ela foi desenvolvida como uma possibilidade de alternativa quando se faz uso de um dispositivo de avanço mandibular e também um dispositivo que vai fazer um apoio na parte, fazendo uma anteriorização e estabilização da base da língua. Tem a parte de desconforto, sem dúvida alguma. Então, por isso, não é a primeira escolha para os pacientes. Ele gera um certo desconforto e a gente precisa lançar mão dessa alternativa em raros casos. Raros casos onde o paciente, por exemplo, veio para o aparelho intraoral, não se adaptou já antes ao CPAP, ele tem um índice alto e ele precisa ser tratado por algo. Iniciamos com um aparelho de avanço mandibular que vai oferecer uma situação de melhor conforto. É feita uma polissonografia após um período de adaptação e das regulagens que nós temos dentro dos modelos de aparelhos. Se, porventura, o paciente ainda não tiver uma redução satisfatória no índice de apneia e hipopneia por hora e ainda perceber uma situação clínica que ele perceba e esteja disposto a buscar essa alternativa, a gente pode, sim, fazer esse uso dessa órtese lingual, que, inclusive, tem a publicação ali na Sleep Science. Os aparelhos intraorais que existem também no mercado são os chamados boil and bite, que basicamente é ferver e morder. São cada vez mais vistos nos Estados Unidos, inclusive, eles são vendidos até mesmo em farmácias, livre acesso, onde eles têm uma pouca retenção nos dentes, inclusive nesse estudo que demonstra isso, são bastante rígidos, eles têm uma baixa efetividade, quando comparados a esses que são totalmente customizados, desenvolvidos pelo cirurgião dentista em laboratório especializado e que nos favorece as regulagens e tem a possibilidade de encaixar de maneira perfeita sobre os dentes. Esses aparelhos, eles são confeccionados em resinas que são termoplásticas, uma vez aquecidas, vão se adaptar aos dentes dos pacientes. Então, imaginem que nem todos nós temos o mesmo formato de arcada dentária, assim como o Dr. Danilo comentou de maneira brilhante, o que dirá nós termos todos os dentes perfeitamente alinhados. Então, existe uma sobrecarga que acontece sobre esses dentes que esses aparelhos acabam sofrendo. E os dentes também. E aí, a internet, como ela pode nos favorecer?
Infelizmente, na odontologia do sono, a gente percebe a internet como uma situação delicada, uma vez que ela acaba jogando produtos de qualidade duvidosa, com baixo preço, sem eficácia comprovada, livre mercado, onde facilmente as pessoas compram produtos dos mais variados. Por exemplo, aqui, hoje à tarde dei uma pesquisada ainda, Mercado Livre, aparelhos de todos os tipos, inclusive até um filtro nasal, anti-ronco, apneia e tudo mais. Antônio, 4 minutos. Tá ótimo. Então, a gente percebe até mesmo clipe com magnetos que são colocados no nariz e a gente se depara com tanta coisa que a gente percebe. E assim como a gente percebe também a situação de travesseiro cervical anti-ronco magnético, travesseiro da NASA. É incrível que a NASA se deu o trabalho de pesquisar o sono para o astronauta dormir em gravidade zero. Não sei, mas pelo jeito parece que sim. Então, são coisas que a gente percebe na internet de uma maneira que é tudo para vender e um valor baixo, onde as pessoas não vão se importar de perder um pouco de dinheiro para tentar algo. A faixa anti-ronco, inclusive a Associação Brasileira do Sono, questão de alguns anos atrás, se mobilizou para que isso fosse diminuído ou tirado do mercado, porque já tinha propaganda até mesmo na TV, dizendo como sendo algo desenvolvido pela NASA, de novo a NASA aí, que seria algo inovador, sendo que já existia lá nos idos de 1930, 1940, já existia uma tentativa de uma mentoneira que seguraria. E as diferenças de preço até são interessantes, porque até a faixa anti-ronco de 3 pontos, ela é bem mais cara que a outra que não tem. Provavelmente esse pedacinho de tecido muda todo o preço. Assim como no ISHE, a odontologia também sofre, não é só a odontologia do sono, mas se vocês virem ali ao lado, vão perceber que tem até mesmo o sorriso à venda por apenas R$ 8,00, que é um adesivo colado sobre os dentes. Então, apenas a gente pode ver o quanto a internet e o mercado acaba sendo promíscuo em algumas situações contra a saúde da população, uma vez que ela é muitas vezes carente de informação, carente de atenção, e a gente está aqui buscando quebrar e mudar um pouco isso e usando a internet para o bem. Então, aqui a frase do nosso querido pesquisador William Charles, dizendo que nós não somos saudáveis a menos que nós tenhamos um sono saudável. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Agradeço o convite em nome da Associação Médica de Pelotas, na pessoa da doutora Clarissa, e deixo aqui os meus contatos e estou à disposição para perguntas após a apresentação da doutora Cíntia e também pelas redes na sequência. Obrigada, doutor Antônio. Agora eu chamo para a terceira palestra a doutora Cíntia Felício Adriano Rosa. Ela é otorrinolaringologista e médica do sono pela Associação Médica Brasileira. E o tema vai ser o que é CPAP e para quais pacientes está indicado. É necessária avaliação profissional? A venda livre na internet impacta de que forma? Passo a palavra, então, para a Cíntia. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Clarissa, obrigada a todo mundo da comissão organizadora. É uma honra estar aqui agora falando com vocês, trazendo esse tema que é tão comum, né, do nosso consultório, do nosso dia a dia. Eu parabenizo a organização de vocês, está excelente. E a minha vida ficou fácil para falar depois que o Danilo falou e o Antônio, então já facilitou bastante aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o CPAP, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá joia. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a mim coube falar sobre o CPAP, para a gente tentar, então, desmistificar alguns pontos e tentar explicar um pouquinho o que é esse tratamento. Então, essas questões que foram levantadas, o que é essa terapia? Pode ser que vocês já conheçam alguém que utilize o aparelho, né? Para quais pacientes que a gente indica, se é necessária avaliação por um profissional, e essa venda livre na internet, como é que ela impacta?
Vamos lá. Para falar do CPAP, eu vou voltar no slide, né? Falar com o slide que o Danilo colocou e que já me facilitou bastante, porque ele explicou para a gente esse processo da apneia como um estreitamento, né, na garganta da passagem do ar. Então, qual que é a ideia do CPAP? Esse aparelhinho, então, ele vai gerar uma pressão de ar positiva, que vai ser mandada por uma mangueira e por uma máscara, que vai ficar no nariz do paciente. E com isso, a garganta, a via aérea pode ficar aberta. Então, ele vai funcionar como se fosse um estente de ar, para garantir que ela fique aberta e não vá ter esse colapso durante o sono. Veja, esse aparelho, ele tem várias pressões, então nem sempre a mesma pressão para todo mundo, né? Então vai ser aquela pressão que vai ser necessária para vencer essa resistência de fechamento da garganta, tá bom? E aqui a gente já tira um mito, porque às vezes o paciente pensa, ai, Cíntia, mas eu vou usar um oxigênio, um respirador, tem uma ideia, né, muito diferente do que realmente é esse tratamento. Então, isso é importante. Eu trouxe esse estudo que foi feito lá na Califórnia e o Danilo, de novo, me ajudou bastante, porque ele já mostrou o nasofibroscópio, ele falou da sonoendoscopia, e eu trouxe porque eu achei super interessante para mostrar para vocês como que acontece por dentro, né, o efeito do CPAP. Então, eles fizeram um estudo com um paciente com sono induzido, como o Danilo colocou, e era colocada, então, a máscara de CPAP e um nasofibroscópio para avaliar essa ação do CPAP na garganta do paciente. Então, aqui nesse slide, nessas fotos, a gente tem o paciente com essa fibra colocada no nariz, lá atrás do céu da boca, né? Por trás da úvula, que é a campainha, então a gente está olhando dali. Percebam que na primeira fotinho à esquerda, o paciente está com essa via aérea toda fechada e não está com pressão de CPAP. À medida que eles foram dando pressão, vejam como há um aumento de espaço, né? Como ele teve um ganho, isso vai prevenir que ocorra a apneia e o ronco. Aqui eles fizeram o teste com 10 e 15, mas não significa que essa é a pressão que tem que ser utilizada. Tem pessoas que já vão conseguir esse ganho significativo com 6, 7, 8,5, né? Então varia muito de cada pessoa. Esse outro slide, a fibra, então, ela está um pouquinho mais baixa. Então, a gente está vendo aqui, a gente consegue ver na imagem bastante a língua do paciente, né? Então, de novo, lá no começo sem pressão, e à medida que vai jogando pressão, a gente vê como há esse ganho de espaço, esse aumento de espaço com essa pressão que é colocada. Aqui é para mostrar que, depois de 40 anos, né, o equipamento evoluiu bastante, hoje eles são menores, são mais silenciosos, são mais confortáveis, então a tecnologia está cada vez mais no sentido de ajudar o paciente a conseguir utilizar o aparelho. Então, muitas vezes o paciente vem no consultório com aquela ideia de um aparelho muito antigo, muito grande, barulhento, e já hoje em dia não é mais assim. É importante a gente falar também das máscaras, porque é o que vai ficar em contato com você, né? Então, nós temos 3 tipos principais, que são máscaras intranasais, que são colocadas dentro do nariz do paciente. Às vezes as mulheres gostam porque não marca tanto o rosto à noite, pacientes às vezes que têm claustrofobia, ou pacientes que usam bigode também, porque ela é mais fácil a adaptação. Existe também opções de máscaras nasais, que daí elas vão cobrir todo o nariz, pode ter o apoio da testa ou não, e tem as máscaras oronasais, que são as máscaras de exceção. A gente não indica como primeira escolha, porque elas são maiores, eu tenho que jogar mais pressão, vaza mais ar, é mais difícil a adaptação, então não é a nossa primeira escolha normalmente. A opção ainda de colocar a mangueira, né, que conecta com o aparelho passando por cima da cabeça, existem adaptadores, já existem máscaras que essa mangueirinha já sai por cima da cabeça, então o paciente que gosta de dormir de bruços ou acha que vai se atrapalhar com aquela mangueira também é uma opção. Aqui é uma foto do consultório, então essa paciente, ela usava um modelinho intranasal e ela gostava de usar com esse adaptador. Eu trouxe aqui um trabalho que a gente fez aqui no Hospital Hipo, e a gente avaliou, então, por 3 meses, titulações de CPAP no laboratório de sono. A gente, então, faz um exame que é feito no laboratório, com a polissonografia, e a gente vai chegar na pressão ideal que o paciente precisa. A gente comparou máscaras intranasais e nasais de um mesmo modelo, e a gente percebeu que a eficácia foi muito semelhante. Então, realmente, é uma coisa que é do conforto. É igual um sapato. Eu posso dizer que aquele modelo é bom, mas no teu pé não vai ser tanto. Então, tem que ser bem o que o paciente gostar e se adaptar melhor. E eu gostaria de mostrar, aqui no cantinho esquerdo, que só 3% das nossas titulações precisaram da máscara oronasal.
pessoal. Então, realmente, não é uma máscara que a gente indica e que precise ser usada. Vamos para o segundo ponto. Para quem que está indicado o CPAP? Como já foi bem colocado, o CPAP ele é indicado como um tratamento padrão para apneias moderadas ou graves, né? E o paciente que tem apneia leve, ele pode usar, mas já é uma opção. É que às vezes o paciente prefere do que outro tratamento. E essa moderada ou grave, como o Danilo também já explicou muito bem, ela vai vir o resultado com o laudo da polissonografia. Veja, o CPAP, ele é uma opção de tratamento, né? Uma das opções que a gente tem, não significa que é para todo paciente que precisa ser utilizado. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um exame de polissonografia. Vejam que cada risquinho vermelho desse é uma apneia que o paciente está fazendo, então muito grave, né? A noite inteira teve 100 apneias por hora. E essa é uma outra noite quando ele testou o CPAP no laboratório. Então, é nítida a diferença na respiração. Vejam que praticamente não teve nenhum evento de apneia. Além disso, tem tudo que o Danilo também já colocou, dos efeitos cardiovasculares, das complicações que a apneia tem. Então, a gente já sabe, tem estudos observacionais, que pacientes que têm arritmia, que a gente sabe que tem muita relação com a apneia do sono, eles têm mais chance de voltar a ter um novo episódio de arritmia depois de um tratamento, se não tratarem a apneia do sono. Então, foi feito um trabalho com o CPAP e viram que tinha um benefício muito grande. Outros são pacientes que têm hipertensão resistente, refratária, aqueles pacientes que têm que usar muito medicamento para controlar a pressão arterial. Então, quando eles fazem o tratamento com CPAP ou fazem o tratamento da apneia, eles têm um benefício muito grande. Vejam, essa barrinha, quanto mais alta ela está, significa que mais ganho ele teve no tratamento. Além disso, tem os pacientes que têm DPOC, por exemplo, que é a doença do pulmão, obstrutiva crônica, e quando tem relação, quando eles têm também a apneia associada, assim, esse estudo mostrou que praticamente pouco uso do CPAP já era um ganho muito significativo para evitar a mortalidade nessa população. Mas o ideal é que, lógico, você vai usar durante todo o momento que você estiver dormindo. Outro ponto super importante, acidente de trânsito, é uma questão de saúde pública. 30% dos acidentes são ocasionados, né, por conta de paciente da pessoa que dormiu no volante. E a gente sabe que os distúrbios respiratórios têm um papel importante nessa sonolência diurna. Então, é muito importante que fique isso registrado e que a gente tenha essa preocupação, principalmente motoristas profissionais. Esse estudo aqui é interessante, eles compararam por 2 anos pacientes que tinham apneia e trataram com CPAP nesses 2 anos, e assim, a diferença da quantidade de acidentes foi absurda, muito grande, então realmente tem um impacto muito importante. Vamos para o outro ponto. Será que precisa avaliação de um profissional? Vejam, como eu falei, o CPAP ele é um tratamento muito eficaz, ele reduz muito o índice de apneia, isso a gente vê lá no papel, mas ele é pouco efetivo. Por quê? Porque as pessoas não usam, as pessoas abandonam o tratamento. Então é muito importante, é um desafio para a gente que trata o paciente com isso, que faça que você consiga usar, consiga tratar. E para isso, o que é importante? Que você procure um especialista, procure um profissional que conheça o assunto. Você precisa entender a doença, os riscos de não estar tratando o problema. Então, o profissional vai te explicar as vantagens, as desvantagens, como o Danilo colocou, o Antônio colocou, existem várias opções de tratamento e tem que ver aquela que vai ser mais adequada para o seu caso. Passando esse ponto, ainda tem um outro ponto. Existem vários tipos de aparelhos de CPAP, né? Então, qual que eu vou ter que comprar, qual que eu vou ter que usar? Então, existe basicamente uma diferença, que existem aparelhos que vão ficar com uma pressão constante durante a noite e tem aparelhos que você vai ter uma flutuação. Então, ele vai ficar variando conforme, aqui é uma demonstração, então, ó, a respiração do paciente, à medida que ela vai tendo uma resistência, esse aparelho percebe e aumenta a pressão para que isso possa compensar. Então, eu vou dizer, nossa, então, puxa, esse aí é o top, todo mundo tinha que usar. Não é bem assim, tá? Então, os estudos não mostraram que a gente usar o melhor que tem vai fazer você usar mais. Tem que ser bem indicado, tá? Então, aqui seria para mostrar que pacientes que têm apneias em alguns momentos da noite, seja posicional, em fase do sono REM, por exemplo, ou pacientes que tenham variações agudas, consumo de álcool, talvez sejam pacientes que possam se beneficiar do uso do automático.
Outro ponto, não querendo confundir, mas é mais para esclarecer mesmo. Existe ainda um outro tipo de aparelho, que é o bilevel, que ele oferece mais pressões do que o próprio CPAP. Então, pacientes que tenham problemas pulmonares mais graves, doenças neuromuscular, ou que precisem de muita pressão, porque o CPAP ele vai até 20, né? A gente pode ser que precise indicar esse outro tratamento. Então, veja a importância de você estar bem orientado, né? Para fazer o tratamento certo. E aí, né? Puxa vida, legal, mas qual a pressão que eu vou precisar? Então, para isso, a gente faz uma titulação, que pode ser feita no laboratório, como eu mostrei do nosso estudo, ou pode ser feita em casa com aparelho automático e eu vou verificar qual a pressão que você mais precisou. Além disso, é muito importante que você volte, que você faça o acompanhamento. Como eu falei, a adesão é difícil. Você precisa saber como funciona o aparelho, precisa saber sobre a limpeza, tirar suas dúvidas. A gente vai fazer a leitura do cartão. Por quê? Já é bem estabelecido que quanto mais cedo a gente conseguir fazer dar certo, é mais provável que vai dar certo a longo prazo também. Esses aparelhos, eles têm um cartãozinho de memória, então, quando vem no consultório, a gente consegue baixar essas informações e a gente consegue saber quantas horas usou, se está vazando. Eu digo para os meus pacientes que eu não sei ver ainda o que eles estão sonhando, mas o resto a gente consegue estar ali conseguindo ajustar e adaptar. Aqui são exemplos de cartões mais antigos, que a gente precisa de um adaptador para poder fazer a leitura. Então, aqui é um paciente do consultório, o aparelho dele mais antigo, e a gente faz essa análise com os adaptadores. Hoje também tem a internet, tem a nuvem, então a gente pode monitorar à distância os pacientes, isso é bem importante, bem interessante. Então, é assim que vem um relatório para a gente. Eu vou avaliar quantas horas usou, a pressão que está configurada, se teve vazamento. Outra coisa importante, esses aparelhos têm um filtro, então ele precisa ser trocado de tempos em tempos. Às vezes o paciente comprou, pegou emprestado, pegou usado e nem sabe disso. Então lá no cantinho direito superior é um filtro de um paciente que chegou com mais de 1 ano usando aparelho, nem sabia que tinha filtro e ele tinha que ser branquinho, como do lado, tá? Isso faz o quê? Você está respirando, é onde entra o ar, isso faz ruído, faz o aparelho não ter tanta eficácia. Outras coisas que podem acontecer durante o tratamento, assim, reforçando a importância de você ter um profissional te acompanhando. Pode ter vazamento, às vezes a máscara não está bem adaptada, às vezes o paciente não entende e coloca a máscara errado. Isso tudo vai fazer com que o tratamento fique mais difícil, né? Aumenta a chance de não dar certo. Então, também nesses relatórios, a gente consegue ter pistas do que será que está acontecendo. Será que ele está abrindo a boca? Será que a máscara saiu do rosto? Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa, né? Às vezes a gente vai dando um jeitinho brasileiro, o paciente tenta fazer uns remendos, mas não é o ideal e acaba também diminuindo a eficácia do tratamento. Por fim, o Antônio já falou super bem da parte da internet, eu concordo, a gente vê no consultório, chega, às vezes eu digo, por que você não me perguntou antes de comprar isso, né? Mas eu vou falar com relação ao CPAP. Veja, existe CPAP à venda, né? O próprio Mercado Livre, você vai lá, tem opção. Mas qual que é o problema? Você pode até pensar, poxa, Cíntia, é oferta, né? O menor preço. Sim, eu concordo. Mas a gente vai ficar naquela situação. Será que eu preciso? Será que eu não poderia me beneficiar com uma cirurgia? A gente tirar com a mão o teu problema? Ou será que você não seria um paciente ideal para um aparelho intraoral? Então, isso é muito importante. Mesmo que você tenha indicação formal do CPAP, você vai dizer qual que eu vou ter que comprar, mas qual é a pressão que eu vou usar? Eu estou falando da pressão, mas existem várias configurações do aparelho que a gente tem que fazer, tá? E fora isso, tem a questão do acompanhamento, que eu volto na nossa questão anterior. É necessária avaliação por um profissional. Eu até tirei o ponto de interrogação ali, né? Que é importante que seja feita. Por fim, eu queria deixar essa mensagem assim, roncar frequentemente, gente, não é normal, tá? Não é. A apneia do sono, ela tem que ser investigada, ela é uma doença, a maioria das pessoas que tem não sabe que tem, né? E tem todas aquelas complicações que o Danilo já falou também, ela traz consequências graves à saúde, como uma doença ela tem que ser tratada, e existe tratamento, mais de um tipo, inclusive, como a gente colocou aqui, dormir bem é fundamental para você ter qualidade de sono, ter qualidade de vida, e tem que manter o acompanhamento, tá? Isso também é importante, porque quando você está tratando, por exemplo, uma hipertensão, diabetes, o hipotiroidismo, você volta no médico, você quer saber, será que eu vou mudar a dose, será que eu vou manter o remédio? Para o tratamento da apneia é a mesma coisa, tá bom? Clarissa, mais uma vez, muito obrigada, estou à disposição aí para esclarecer as dúvidas.
Gente, olha, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Cíntia, tu foi super econômica no tempo. Danilo, eu acho que eu te roubei uns 2, 3 minutos. E o Antônio, ali na tampa. Então, a gente realmente tem, assim, aqui da Associação Médica, nós da Associação, só temos a agradecer imensamente por vocês terem se deslocado online até aqui. Então, veio São Paulo, veio Paraná, e veio Rio Grande do Sul também, de outra cidade. Eu quero agradecer muito por toda essa nossa discussão e vamos abrir para alguns comentários. Eu tenho aqui a Eliana de São Caetano, se eu não me engano, agradecendo aos mestres. Tenho também uma questão para fazer para o Danilo, em relação ao diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Então, eu vou direcionar para o Danilo, que deu essa aula magnífica, adorei aquele vídeo inicial, e tentar, assim, com um pouquinho mais de tempo, agora, já que eu te cortei, tentar esclarecer um pouquinho melhor para a população a função do diagnóstico e da necessidade do profissional nessa avaliação. Perfeito, claro. Não, excelente. Eu também adorei as outras palestras. A gente parece que já tinha combinado, se complementou. Foi ótimo. Bom, em relação ao diagnóstico, né, a gente tem a tendência de olhar simplesmente para a polissonografia, né? Mas eu digo que hoje a gente precisa se balizar num tripé, que é a queixa do paciente, né, aquilo que ele trouxe para a gente, isso é fundamental. Porque é diferente a gente tratar alguém que vem aqui dizendo para a gente que está com muita sonolência, que já teve um acidente de trânsito, que veio aqui assim, doutor, vim aqui para você me ajudar. Né? Diferente daquele paciente que faz assim, quem me trouxe foi ela, porque eu não estaria aqui no consultório se não fosse ela que falasse do meu ronco, da minha apneia. É completamente diferente diagnosticar um paciente que já tem essa percepção da má qualidade de sono e vem nos procurar exatamente por isso, daquele paciente que muitas vezes não tem essa percepção. Então, a queixa do paciente é fundamental, alicerçada ao exame físico, né? Eu acho que aí entra muito a nossa condição de especialista para ter esse olhar clínico para avaliar uma leve retrognatia, uma má postura lingual, labial, o aumento das tonsilas palatinas. Hoje, nós, otorrinos, nos deparamos com técnicas mais avançadas do ponto de vista cirúrgico. Aquele paciente do passado que a gente não operava, aquele paciente da amígdala 2, pilar medianizado, agora parece ganhar força com técnicas de faringoplastia, seja a faringoplastia lateral, expansora, a sutura barbada. Então, o exame físico é fundamental. Eu vou avaliar, né, de forma criteriosa esse paciente com o queixo para trás, e aí sim eu vou me balizar na polissonografia. E dos dados polissonográficos, não só o índice de apneia e hipopneia, mas também o grau de dessaturação desse paciente, o quanto esse paciente desperta, se ele deixa de fazer algum sono profundo. E aí, claro, na verdade, é um jogo de quebra-cabeça, tá? Porque a gente vai unir essas três coisas. O quanto esse paciente tem de queixa, a idade do paciente, o peso do paciente, as alterações de exame físico e aí sim as alterações que essa polissonografia me dá. Então, a gente não tem uma fórmula do bolo, a verdade é essa, né? Para cada paciente, nós vamos combinar esses fatores para que a gente possa, então, dar e determinar o melhor tratamento. Resumidamente, rapidamente, pode falar. E o quanto isso é importante de ser avaliado por um profissional capacitado para avaliar. Exato. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos. Um paciente, como o Antônio bem falou, mais jovem, com uma leve retrognatia, com uma polissonografia dita mais leve, mais hipopneia do que apneia, sem grande
dor, sem grande dessaturação. Esse é o paciente que vai para um aparelho intraoral, muitas vezes, vai para uma fonoterapia, eu vou avaliar cirurgia nasal. Diferentemente daquele paciente que vem com muita sonolência, obeso, que vai tentar adaptar a CPAP, ele não adapta a CPAP, eu vou propor para ele, então, cirurgia bariátrica, por exemplo, ou então a cirurgia esquelética, para tratá-lo do ponto de vista da cirurgia esquelética, e aí sim melhorá-lo do ponto de vista de uma apneia grave do sono. Diferente daquele paciente que vem com uma alteração faríngea, que aí sim eu vou avaliar, então, se ele se beneficia com uma técnica dessas mais modernas. Enfim, resumidamente, eu vou unindo peças para chegar no exame, num diagnóstico detalhado, específico e, obviamente, um tratamento mais avalizado para resolver o quadro dele de uma vez por todas. E ainda, Danilo, essa nossa colega Eliane de Santo André pergunta: professor Danilo, paciente com apneia moderada que tem indicação de cirurgia nasal e de orofaringe, o senhor indica CPAP antes da cirurgia ou só depois do procedimento cirúrgico? Então, na verdade, não tem um tratamento, né? Você tem vários tratamentos. Inclusive, hoje, eu uso o CPAP até como um norte para determinar o meu tratamento, que é fazendo uma analogia àquilo que eu falei rapidamente sobre pressão crítica de fechamento. Hoje tem alguns trabalhos mostrando para a gente que pressão mais baixa do CPAP, teoricamente, esses pacientes têm pressão crítica de fechamento mais negativa. Portanto, teoricamente, essa via aérea é menos tendenciosa ao colapso. E pacientes que requerem pressões altas de CPAP, muitas vezes, têm essas pressões críticas de fechamento menos negativa ou mais positiva, tendendo a um colapso maior. Então, o teste com CPAP é muito interessante, claro, fazer para esses pacientes, no intuito até de me dar como um preditor de sucesso para a cirurgia, você entende? Então, não está errado a gente fazer um testezinho com o CPAP, porque, veja só, se ele se adapta ao CPAP, esse paciente está tratado. O duro é esse paciente chegar para a gente e dizer: eu não vou usar esse dispositivo. E o que você tem de ferramentas alternativas? Eu vou avaliar se esse paciente é um bom candidato para cirurgia. Se ele não for candidato para cirurgia, eu vou avaliar a possibilidade do aparelho intraoral. Ele vai fazer um pouquinho de fonoterapia. O trabalho da Kátia Guimarães mexeu com pacientes com apneia moderada do sono e mostrou bons resultados com esses pacientes. Então, veja, mais uma vez, é um jogo de quebra-cabeças que a gente vai avaliando. Esse paciente é jovem, esse paciente é magro, ele vai aderir ao tratamento que eu vou instituir, porque ele vai chegar e falar: Danilo, olha, eu não vou fazer exercício todos os dias, pode parar, tenta fazer alguma coisa para mim definitiva, e aí eu vou avaliar a possibilidade de que uma cirurgia possa ser benéfica para esse tipo de paciente. Perfeito. Débora tem uma questão. Na verdade, aqui a doutora Ludmila perguntou: olá, doutor Antônio, tenho uma dúvida. Os aparelhos de avanço mandibular podem gerar sobrecarga nos músculos pterigoideus e posterior disfunção temporomandibular? Bom, primeiramente agradeço a oportunidade, Ludmila. O aparelho intraoral já foi testado bastante sobre a questão de disfunção temporomandibular. Um motivo que a gente, e não foi encontrado como sendo consenso, que causaria a disfunção temporomandibular. Mas a gente sabe sim que acontece uma carga aumentada sobre toda essa estrutura. Afinal de contas, o aparelho precisa fazer essa tração de mandíbula para vencer esse retroposicionamento e até pelo relaxamento que acontece durante a noite. Mas a gente sabe também que a disfunção temporomandibular existe uma boa parcela da população e ela é assintomática. A articulação temporomandibular ela teve uma capacidade de se adaptar ao longo da nossa evolução, porque os nossos antecessores, digamos assim, que não se adaptaram, morreram. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que daqui a pouco tem algum estalo articular, alguma disfunção leve ou até moderada, e ela é assintomática e a pessoa leva por bastante tempo a sua vida naturalmente, e aí vai uma pessoa, um profissional que, às vezes por uma desatenção, usa um aparelho intraoral e pode ter sido a gota d'água. E essa é a minha principal preocupação, da gente sempre avaliar uma possibilidade de disfunção temporomandibular, que ela não passe batida, porque pode ser
a nossa atuação a gota d'água para algo mais sério, digamos, não mais sério que a apneia do sono, afinal de contas a gente está pensando, mas é algo que possa ser também causador de desconforto para esse paciente que até então ele não sentia. E a gente se depara com algumas situações, às vezes, assim, no consultório, que chega e o paciente tem uma disfunção temporomandibular. Já tive paciente com estalo bilateral simétrico, ou seja, ele ao abrir a boca não fazia estalo primeiro de um lado para depois do outro. Os dois faziam ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, e aí eu avisei ele, eu disse para ele. Ele disse assim, doutor, eu ouço isso a minha vida toda. E eu nunca achei que fosse ruim. Ele não sentia dor. E ele, na segunda consulta, veio, doutor, eu penso no senhor agora toda vez que eu abro a boca. Ou seja, ele era totalmente assintomático e ele vivia muito bem assim. Poderia ser que um aparelho intraoral causasse alguma situação de piora nesse quadro, por exemplo. Então, respondendo a tua pergunta, nós não temos uma situação de aumento de disfunção temporomandibular naquele paciente que tem uma normalidade de articulação temporomandibular. Mas o paciente que tem uma possível disfunção temporomandibular assintomática, a gente precisa ficar atento porque podemos desencadear algo mais sério, digamos assim, ou somar a algo já tão sério quanto a apneia do sono. Só complementando o Antônio, o que eu vejo no meu consultório é quando os indivíduos não apresentam disfunção temporomandibular, eu sempre peço que tenha uma fase de adaptação do aparelho, né, aquele primeiro, segundo mês. Então, o paciente vai com os exercícios, né, miofuncionais para casa, para ele ir adaptando essa nova posição à noite. Então, indivíduos que não têm DTM, a gente também adapta essa musculatura a uma nova posição, né, à noite, e fazendo os exercícios, né, antes de dormir e ao acordar. E também fazer o avanço de maneira lenta, né? Porque o aparelho intraoral é importante que a gente vá avançando de maneira gradativa para que isso se acomode e seja mais fácil a adesão também. Legal. Muito bem, Cíntia. A gente tem aqui uma manifestação de uma amigona que amanhã vai estar aqui com a gente. A Carol, então, está dizendo que a Cíntia sabe tudo de CPAP e a gente vai aprendendo muito com ela cada vez que ela vai conversando numa aula, numa palestra, num evento. Cíntia, pensando nisso, né? Os profissionais, eles são extremamente importantes, profissionais que lidam com esse paciente, que vão fazer o diagnóstico e vão indicar o tratamento, eles têm que ter um manejo, eles têm que saber trabalhar muito bem com esse paciente, porque como você falou, não basta simplesmente dizer, compre um CPAP. Fala um pouquinho mais para a gente, porque a gente também utiliza da internet para orientar o paciente a comprar. E eu sei que no serviço de vocês trabalham bastante essa questão da adesão. Alguma outra dica? Como é que vocês fazem isso? Vocês chamam o paciente para fazer justamente para ter uma conversa a respeito dessa indicação? Então, Clarissa, é bem isso mesmo, né? Então, o CPAP, ele é um tratamento, se a gente for colocar, reduz bem o índice de apneia, mas é justamente a adesão que a gente tem essa grande dificuldade. A gente faz a titulação no hospital, né? Mas a gente também faz essa adaptação em casa, com aparelho automático. Eu acho que é bem importante, por quê? Porque normalmente nesse início, que eu gosto de pedir para voltar com uma semana, às vezes 15 dias, que a gente possa tirar essas dúvidas. Então, às vezes, eu mesma atendi esses dias um paciente que estava usando a máscara de cabeça para baixo. Então, ele reclamava que vazava tudo e eu peço, eu digo, volte com o kit completo, não vem só com o cartãozinho. Traz o aparelho, traz a mangueira, traz o cabo de força para ligar, traz tudo para eu ver e coloca para eu ver como é que o senhor está fazendo. E às vezes a gente percebe lá que realmente a pessoa não entendeu quando ela comprou o aparelho, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes são coisas tão pequenas que a gente consegue fazer uma intervenção e o paciente já tem um benefício grande. Então, eu gosto de voltar em uma semana, 15 dias, se tiver tudo bem, volta em 30 dias, depois 3 meses, e a gente vai fazendo essa manutenção. Por quê?
A pessoa às vezes ganhou ou perdeu peso, então existem situações que a gente pode ter que trocar a pressão do aparelho, então isso a máscara vai ficando mais gasta com o tempo, às vezes o paciente tem que trocar. Então eu vejo assim que todo esse processo é importante para todos esses efeitozinhos que vão acontecendo, a gente possa ajudar ele no tratamento, sem dúvida. Com certeza, e a gente acaba sempre contando um caso ou outro para enriquecer a nossa conversa. Por acaso, hoje, quando eu passei lá pelo consultório para justamente retirar um corpo estranho de ouvido, tinha um recado de um outro paciente, eu não conheço, dizendo justamente, nossa, eu tenho uma máquina aqui que o meu marido usou por 2 noites, não conseguiu usar, a gente quer vender, vocês trabalham com isso? Sim, nós trabalhamos com o paciente, a gente não trabalha com vendas. Então, nós orientamos, inclusive, a minha secretária, nossa, como é que a gente faz com esse paciente que veio, tal, se oferece uma consulta, né? Porque eu posso estar conversando, tentando entender a situação e, eventualmente, até readaptando esse equipamento. Então, sim, a gente vê exatamente isso que vocês todos falaram, o investimento, muitas vezes, ele é feito sem uma orientação precisa, e isso aí acaba desgastando, deixando o paciente desanimado, desestimulado, e a doença segue rolando, porque essa doença ela é progressiva, ela é agressiva, ela te traz muitos problemas, as comorbidades são extremamente importantes, os pacientes que dessaturam um horror, então é isso aí. Eu quero realmente deixar à disposição de vocês agora para as últimas considerações. Débora, tens alguma pergunta? A Juliana Azevedo falou ali no Facebook, importante tratar na fase de crescimento a retrognatia, com certeza, né? Muito mais fácil da gente trabalhar numa criança, né, que está ainda no crescimento ósseo, né, a todo vapor, quando depois, já na fase adulta, que já está estabelecida aquele esqueleto craniofacial, né? É fantástica a diferença que se consegue quando pega no momento certo. Pode mudar a vida desse indivíduo para o resto da vida dele e fazendo no momento certo, desde o tratamento precoce, por exemplo, até mesmo com uma cirurgia de a tonsilectomia, por exemplo, uma criança que ainda vai se desenvolver, mas ela vai evoluir. Mas vai evoluir quando? Quantos anos talvez essa face ainda vai estar crescendo de uma maneira, tentando se adaptar a essa dificuldade que poderia ser resolvida, pelo menos amenizada de maneira fantástica em um momento curto e dando a ela esse benefício dessa face crescer sem essa dificuldade. E também os aparelhos ortopédicos que a ortopedia facial consegue modificar, né, e fazer um crescimento da face mais bem orientado também. O doutor Danilo pode complementar. A gente... Não, é isso. Eu só queria reforçar, porque a gente previne o apneico do futuro mesmo, sim, né? Então, é uma multidisciplinaridade, o dentista, a fono, eventualmente, para fazer o vedamento labial, o otorrino intervindo na via aérea, a gente tratando as rinites dessa criança, né? O pediatra controlando o peso, enfim. Então, são uma série de fatores que a gente ganha para evitar realmente esses percalços que nós descrevemos aqui para vocês. Tem mais uma ali no final do chat da direita. Ali no aproveitando o que a doutora Cíntia falou dos pacientes que fazem os remendos, não achem que os aparelhos intraorais não sofrem com isso também. O aparelho tem paciente que o paciente mais difícil de lidar é paciente que é engenheiro. O engenheiro, ele olha, analisa, ele pensa e eu acho que isso aqui eu consigo regular sem precisar vir aqui. E ele vai lá, pega, força, o aparelho bem horrível, mas ele tenta. Então, acontece também com o aparelho intraoral. Um último questionamento aqui, então, da doutora Ludmila. Doutor Danilo, só mais uma dúvida. Adoro esse assunto, obrigada pelas explicações de todos vocês. Existe um mito que também gostaria de saber. CPAP usado ao longo do tempo promove uma musculatura preguiçosa?
visto que a pressão extrínseca e intrínseca seria feita pelo próprio aparelho? Olha, a pergunta é boa, né? A gente não tem um trabalho, talvez em longo prazo, não sei se a Cíntia conhece alguma coisa que fala a respeito de uma musculatura mais hipotônica em longo prazo, né? Acho que a gente não tem essa resposta porque não tem trabalho conseguindo avaliar em longo prazo, né? Não está de todo errado o raciocínio, né? O que a gente sabe hoje é que esses indivíduos apneicos, uma das teorias é que durante a vigília eles fazem uma hipertonicidade da musculatura na vigília para manter a via aérea pérvia. E no momento que eles dormem, eles desabam essa musculatura, né? Essa é uma das teorias, e é mais propenso o quadro de ronco e apneia para esses indivíduos, né? O que fica a dica aí para você, Ludmila, é o seguinte: nós temos que avaliar a questão do peso para esses pacientes. Uma vez que esses pacientes percam peso, nós vamos ter um benefício, né, Cíntia? Você vê isso nas titulações, inclusive para que essas pressões de suporte sejam menores. Outra coisa importante, vocês vejam que eu falei pouco, mas as cirurgias nasais nesses aspectos são muito interessantes para diminuir a resistência nasal e facilitando a condução desses pacientes na adesão ao tratamento com CPAP, né, o que faz também com que esses pacientes melhorem bastante. E falando um pouco do ponto de vista aí muscular, que é o seu questionamento, em relação também, às vezes, ao uso da fonoterapia em conjunto para esses pacientes, o que é muito interessante. Esses pacientes fazem um processo de vedamento labial no momento em que usam o CPAP e evitam de ter aquele escape de ar pela máscara, ou então que eles acordem com a boca aberta, e muitas vezes esses pacientes vêm para a gente no consultório utilizando o CPAP com essa queixa da secura da boca, ou então do escape de ar pela máscara, pela boca, né? A gente avalia isso pelo relatório do cartão de memória do CPAP, e muitas vezes a fonoterapia é muito interessante nesse aspecto para promover essa tonificação, essa tonicidade, melhor dizendo, muscular, para que esse paciente continue aderente ao tratamento do CPAP. Então, eu vejo que são artifícios que a gente utiliza para que esse paciente mantenha bem aderido a essa técnica de utilização do CPAP. Não sei se alguém tem mais alguma percepção dessas que eu falei aí, não sei. Perfeito, Danilo, eu concordo totalmente. Realmente eu não conheço um estudo que tenha feito essa avaliação, né? O que a gente percebe muitas vezes é que, às vezes, numa primeira titulação, ele precisa até de uma pressão maior. E com o tempo, como diminui até aquela inflamação da mucosa, porque ele não está com aquela vibração constante, a apneia, pode ser até que a gente consiga regular com uma pressão menor depois, né? Isso não tendo variação de peso, que é uma coisa que faz mudar bastante a pressão também. Então, na verdade, tanto que quando a gente quer fazer uma reavaliação, se o paciente perdeu bastante peso e ele precisa continuar com o CPAP, a gente tem um período aí que a gente pede para ficar até sem usar alguns dias, para que não tenha um falso negativo, inclusive. Às vezes o paciente fala, eu não usei uma noite, eu quase não ronquei. Mas se você começar a não usar, você vai voltar a roncar de novo, né? Mas é excelente pergunta. A gente percebe... Olha... Desculpa, pode falar, Antônio. Aproveitando, a gente percebe isso também nos aparelhos intraorais. Quando o paciente, a gente faz a entrega, acompanha, titula o aparelho e ele percebe que, a esposa percebe daqui a pouco que melhorou o ronco, mas ainda ronca um pouquinho. Às vezes eu vou deixar assim, vamos observar um pouco mais, e ele percebe um benefício em questão de algumas semanas, e aí quando fecha ali aquele período em torno de 60 dias da entrega, mesmo que eu tenha feito algumas pequenas regulagens, aí sim eu mando para a polissonografia e a gente percebe esse benefício que a doutora Cíntia comentou. E quando o paciente às vezes esquece o aparelho e vai para a praia, tem vezes que ele liga e dizendo, eu acho que eu me curei, nem preciso mais, estou aqui, já há 3 dias não estou roncando. Aguenta, espera um pouquinho, daqui a pouco volta. E volta, infelizmente. Gente, olha, foi uma discussão maravilhosa, foi, assim, muito bom mesmo. Eu acho que todo mundo que assistiu aqui aprendeu um pouquinho mais. Quem ainda desconhecia o assunto teve um ganho enorme de informação. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos queridos palestrantes, quero agradecer aos nossos patrocinadores,
Quero agradecer a todos os assistentes que aqui estiveram conosco por esse tempo e ainda convidar, porque amanhã a gente continua no mesmo horário, às 19 horas, e amanhã a gente vai falar sobre um tema diferente, sono também, mas o que a falta de sono aonde ela vai impactar na saúde do indivíduo e a relação da sonolência excessiva diurna. Com a doutora Carolina,